Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco aqui sobre ordenação topológica. E para a gente começar, eu vou falar o que é ordenação topológica. Para mim, ordenação topológica vai ser um jeito diferente de você visualizar a topologia, no caso, uma forma de ordenar um grafo. Em computação, geralmente a gente demonstra, no caso, a funcionalidade, o funcionamento de um algoritmo através de grafos. E aí a gente entra com a ordenação topológica para que a gente consiga ter uma visão diferente sobre aquele grafo. Principalmente quando envolve uma sequência que uma sequência que precisa ser respeitada, no caso. É quando uma tarefa depende da outra. Aqui, no caso, a ordenação topológica vai fazer uso, do caso, do algoritmo de busca em profundidade, o DFS, e também vale ressaltar que eles só podem ser usados em grafos direcionados e acíclicos. Por que direcionados? Porque toda a funcionalidade da ordenação topológica está baseada justamente na ordenação. Ela se baseia no princípio de que é necessário ter uma ordem de precedência. Então, a gente precisa ter uma forma de dizer esse vem depois desse, por exemplo. Um vértice vem depois do outro, certo? E por que acíclicos? Porque se você tem um ciclo, você não tem como saber onde ele começa e onde ele termina. Então todo aquele esquema que eu já disse sobre a ordem de precedência, ele não existe e não é o que a gente quer. A gente precisa dessa ordem de precedência. Então por isso que não pode ser sem direção e forma ciclo. Aqui eu vou fazer um resumo sobre como funciona o DFS. O DFS vai funcionar basicamente da seguinte maneira: você escolhe um vértice do grafo, você vai ver todos os adjacentes daquele vértice, e aí para cada adjacente que você encontrou, você vai executar o DFS partindo daquele vértice adjacente. Vai funcionar ali como se fosse um algoritmo recursivo. E aí a ideia é você esgotar todas as possibilidades partindo de um ponto. Tá? Então aqui eu vou começar pelo vértice A. Quais são os adjacentes do vértice A? Vai ser o vértice B, o vértice E e o vértice F. Então eu vou começar pelo vértice B. Aí vem aquela parte da recursividade. Quais são os vértices adjacentes do vértice B? São o vértice C e o vértice D. Então eu vou para o vértice C. Quais são os adjacentes do vértice C? Eles não existem. Então eu vou marcar o vértice C como terminado. Depois eu volto para o vértice B. O vértice B tem adjacentes que ainda não foram visitados? Tem, o vértice D. Então eu vou para o vértice D. O vértice D tem adjacentes? Não, o vértice D não tem adjacentes. Então eu vou marcar ele como terminado e vou voltar para o vértice B. O vértice B, como ele não tem mais adjacentes restantes, eu vou marcar ele como terminado. E aí você repete todo esse processo. Aí vai para o vértice E, marca como terminado, vai para o F, vai para o G, marca como terminado, marca o F como terminado, e por fim a gente marca o A como terminado. Essa sequência dos vértices que vão sendo terminados, a gente vai inserindo isso aí numa lista, na sequência que eles vão sendo terminados mesmo, e aí no final ele vai produzir uma lista e a gente retorna essa lista para o usuário, que vai ser basicamente a nossa busca em profundidade. Nesse caso aqui ficou C, D, B, E, G, F, A. E aí só um detalhe importante que a gente vai estar usando mais para frente, a gente vai anotar o tempo de descoberta e o tempo de término de cada vértice. Então vamos lá, eu comecei do vértice A, certo? Então o vértice A, o tempo de descoberta dele é 1. Aí o vértice B foi o próximo, então 2. Aí o vértice C foi o próximo, então 3. Só que aí o vértice C, ele não tem adjacentes, então a ordem de término dele vai ser, o tempo de término, vai ser 4. E assim sucessivamente. Aqui não mudou nada do DFS que a gente já fez, aqui eu só anotei em qual passo do programa a gente descobriu e em qual passo do programa a gente marcou aquele vértice como terminado. Então vamos lá, para que serve ordenação topológica? Aqui eu citei 2 exemplos. O programa Make geralmente é usado em Linux e em macOS, mas o Make ele é usado para você poder compilar programas feitos em C ou C++. E aí o que acontece? O Make ele vai fazer uso da ordenação topológica para que ele saiba em qual ordem exatamente ele tem que executar certas ações. Então ele
vamos supor, ele precisa compilar uma biblioteca de terceiros, uma dependência, depois ele tem que fazer o link, né, que é a ligação, depois ele vai compilar os arquivos de fonte do próprio projeto, depois vai linkar eles. Então, tipo assim, todo esse processo ele vai ser determinado através dessa ordenação topológica. Outro exemplo que eu citei vai ser os gerenciadores de pacote. Quando você vai instalar um pacote, um programa, alguma coisa assim, esse pacote geralmente vai ter dependências. E essas dependências talvez tenham dependências, e assim sucessivamente. Então a gente usa a ordenação topológica para a gente saber quais pacotes têm que ser instalados antes de outros pacotes, para que assim a gente consiga instalar um programa sem problema nenhum. Então aqui, para resumir, a ordenação topológica vai ser basicamente a execução de toda e qualquer rotina, na qual suas tarefas possuem uma ordem explícita de como devem ser executadas. Então toda vez que você tiver um cenário que ele fale assim, primeiro você precisa fazer X para depois fazer Y, muito provavelmente você vai estar fazendo uso da ordenação topológica. Então aqui, para demonstrar o algoritmo da ordenação topológica, a gente vai ter um grafo G. Eu vou executar a busca em profundidade nesse grafo G para calcular aquele tempo de término. Voltando aqui só para recapitular, esse tempo de término a gente representou aqui pelos números em vermelho. E aí a gente vai rodar o DFS nesse grafo para a gente poder calcular o tempo de término de cada vértice. Depois, à medida que esses vértices foram sendo marcados como terminado, a gente vai adicionar eles numa lista e por fim a gente vai retornar essa lista. Aqui eu fiz um grafo e eu estou partindo daquele exemplo do gerenciador de pacotes, tá? Aqui a gente vai ter um software, esse software vai possuir dependências e essas dependências vão ter outras dependências. Então eu vou estar fazendo uso desse grafo para poder demonstrar para vocês como funciona uma ordenação topológica. E aqui a gente vai para o VS Code para mim poder mostrar a minha implementação em Python. Então aqui no começo a gente vai ter a classe grafo, que ela vai cuidar basicamente de todas as manipulações envolvendo o grafo. A gente vai ter uma função aqui para determinar se existe uma aresta entre dois vértices, uma outra função para a gente obter a lista de adjacências de um vértice, e aí depois, por último, a gente vai ter uma função que ela vai nos dizer se um vértice ele é do tipo origem ou não. Um vértice de tipo origem é aquele vértice que só tem vértice só tem aresta saindo dele e não entrando. Depois a gente vai ter uma outra classe para representar o nosso algoritmo de DFS. Aqui eu estou usando classe só para a gente poder separar o escopo, tá? Porque eu acho que fica um pouco mais fácil de explicar e não mistura as coisas do que é do programa principal do que é só do algoritmo. E aí aqui a gente vai ter duas funções, exec e run. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Mas aqui a gente chega na função main. E aqui a gente vai ter a representação em Python daquele grafo que eu já tinha mostrado para vocês, que é esse cara aqui. E bom, beleza. Aí aqui embaixo a gente vai criar um objeto para representar o nosso algoritmo e a gente vai executar a função run. Essa função run, ela vai fazer o que? Ela vai encontrar todos os vértices do tipo origem nesse grafo, e aí para cada vértice que ela encontrar, ela vai executar essa função exec partindo daquele vértice. Aqui, para a gente ver a função exec, ela vai fazer o seguinte: dado esse vértice que foi passado como parâmetro, ele vai checar se esse vértice já não foi visitado. Se ele não foi visitado, então ele vai marcar, vai atualizar o tempo de descoberta desse vértice, vai adicionar esse vértice na lista de visitados e vai atualizar o contador. Depois ele vai obter a lista de adjacentes desse vértice e aí ele vai percorrer essa lista. E aí para cada vértice adjacente ele vai executar essa função de novo, só que partindo desse adjacente agora. Quando ele resolver toda essa questão do exec, ele vai vir aqui, vai atualizar o tempo de término, vai marcar esse vértice como terminado e vai atualizar o nosso contador. Então aqui voltando para a função main, ele vai executar esse run. Depois a gente vai criar uma lista para armazenar o nosso resultado. Aqui eu estou pegando todos os valores do tempo de término de todos os vértices e aí eu vou ordenar eles do maior para o menor. E aí essas 5 linhas aqui eu estou basicamente fazendo o seguinte: como eu tenho a lista do tempo de término, eu quero obter o vértice que tem aquele tempo de término. Então eu vou percorrer toda a nossa lista de vértices e aí aquele vértice que tiver o tempo de término igual ao que a gente está vendo, que a gente está observando,
ele vai pegar aquele vértice e vai adicionar no resultado. E aí, por fim, ele vai nos dar um resultado, que aí vai ser a nossa ordenação topológica. Eu vou executar ele aqui para vocês verem. E aí, ó, a gente obteve o seguinte resultado. Vou fazer uma conferência aqui. Zlib. Vamos lá. O Zlib, ele não tem nenhuma dependência. Ele está sozinho aqui e não tem nenhuma dependência. Então tá certo. Depois vem glibc. glibc, mesma situação. Ele não tem nenhuma dependência. Depois libSSL. Ah, mas por que ele pegou libSSL? Porque o libSSL só depende do glibc. E como essa dependência já foi satisfeita, então sim, ele pode já instalar o libSSL se ele quiser. Depois a gente vai ter o GNU-PG, que ele depende do glibc e do libSSL. Então, como ambas já foram satisfeitas, ele pode instalar. Depois a gente vai ter o Git, que só depende do glibc. Então, tudo bem. A gente vai ter libng-http2, que ele é independente, ele não tem nenhuma dependência. Beleza. Depois a gente tem o readline, que também é independente. Depois o SQLite, que como já foi instalado o zlib e o readline, ele pode instalar o SQLite. libxscript, ele é independente também. O Python, todas as dependências do Python já foram satisfeitas, então pode instalar. O Apache 2, todas as dependências também do Apache 2 já foram satisfeitas. E por fim, o nosso software, que é o que a gente realmente quer instalar.